seja muito bem-vindo a mais um Palavra do Professor. O assunto de hoje é vínculo empregatício e quem vai nos ajudar a entender melhor o que isso significa é a doutora Carolina Gralha Beck, juíza do trabalho do TRT da 4ª Região. Muito obrigada, doutora, pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Dalva. Bom, eu gostaria de começar, doutora, com uma definição do que é, então, o vínculo empregatício e quando um trabalhador deixa de ser considerado autônomo para passar, então, a condição de empregado. Esse é um assunto super importante, Dalva, que é o que nós encontramos diariamente na Justiça do Trabalho. As pessoas discutindo se houve ou não vínculo de emprego em determinadas situações. Principalmente nós passamos por alguns conceitos da legislação trabalhista que são muito próprios do vínculo de emprego, específicos do vínculo de emprego. Para começar pela pessoalidade. A pessoalidade é um vínculo essencial no vínculo de emprego. E o que significa a pessoalidade? Que a pessoa vai executar ela mesma aquelas atribuições, aquelas tarefas. Ele não pode mandar outra pessoa ou terceiro em seu lugar. Então também temos outro requisito, que é a subordinação. Na subordinação é a pessoa que está vinculada a ordens do empregador, do patrão. Então ele não tem uma liberdade, uma autonomia de gerenciar, por exemplo, os seus horários, as suas metas, os seus contatos, as suas atividades em geral. Ele não tem essa autonomia. Ele está vinculado a uma ordem, a um acompanhamento, uma fiscalização dessas ordens pelo empregador. E também temos outro requisito, que é a não eventualidade. Ou seja, não adianta o empregado, a pessoa querer ser empregada e ter ido apenas uma ou duas vezes no estabelecimento. Ela tem que manter uma relação que tenha um determinado prazo. Não existe um prazo definido, se uma semana, um ano, mas que tenha esse caráter de não ser eventual aquela tarefa que ele está executando. Até mesmo porque nós podemos ter um trabalhador autônomo que tenha ficado no local de prestação de serviço por um longo período. Então é que aquela atividade não é eventual para a empresa. E também nós temos a questão da onerosidade. Eu não tenho um trabalho gratuito. Não existe vínculo de emprego sem pagamento, sem contraprestação pelo serviço prestado, pela mão de obra concedida. Então, basicamente, são essas situações que a gente vai identificar se uma pessoa é empregada ou se ela é autônoma ou um profissional eventual ou um cooperativado. Enfim, tem várias situações e figuras que são alheias à carteira de trabalho assinada, que é própria de quem tem vínculo de emprego. O que é preciso ter como comprovante se eu sou um trabalhador e preciso comprovar o meu vínculo empregatício? O que eu vou precisar apresentar na justiça para conseguir ganhar a causa? Isso depende muito da relação que foi proposta entre as partes. Se foi um representante comercial, se foi uma pessoa jurídica que foi explorada indevidamente. Então, depende muito do que foi a relação delas na realidade. Então, pode ser um documento, pode ser a troca de e-mails, podem ser fotografias, prova testemunhal, tudo que pode gerar o convencimento do juízo de que a minha tese é a verdadeira. A senhora poderia citar algum exemplo de um caso comum que na justiça seja recorrente de pessoas que entrem pedindo a comprovação de um vínculo empregatício? São vários tipos de pedido. Nós aqui em Porto Alegre, onde eu atuo, a 8ª Vara, nós recebemos diversos tipos de pedidos porque nós não temos uma área, um segmento específico das empresas. Então, seja representante comercial de produtos pedindo um vínculo, um cooperativado que pede o vínculo, uma diarista que pede o vínculo de trabalhadora doméstica. Então, nós temos muitas situações que querem desconfigurar aquela situação inicial e que seja reconhecido o vínculo de emprego, até porque o trabalhador tem diversos direitos, o trabalhador que tem a carteira assinada, melhor dizendo, tem diversos direitos que o autônomo não vai ter. Que tipo de punição a empresa recebe quando ela é considerada culpada num processo como esse? O que é preciso pagar? Certo. A sentença trabalhista nessa situação vai ser de declaração da relação de emprego e a condenação da empresa. Condenação basicamente a pagamentos dos direitos do trabalhador empregado. Fundo de garantia com 40%, se ele foi despedido sem justa causa, 13º, férias, o salário mínimo pelo menos. Então tem diversas situações que ele vai ter que ser condenado pelo reconhecimento. Além disso, ele pode sofrer fiscalizações do Ministério do Trabalho ou ações do Ministério Público do Trabalho por essa situação irregular. E que tipo de cuidado
o empregador tem que ter, não sendo uma fé, claro, né? Que tipo de cuidado ele precisa ter para evitar um problema na justiça? Isso é muito difícil hoje em dia, né? Mas a empresa ela tem que se resguardar de todos os cuidados. Ela tem que documentar uma fase de seleção, ela tem que documentar exames admissionais, tem que deixar tudo registrado para que não haja nenhuma dúvida quanto à lisura do procedimento de admissão e despedida desse empregado. Então, a todas as ações que ela praticar, o mínimo que se espera é que a empresa faça a documentação adequada. Inclusive, acontece muito, Dalva, de nós termos contratos de experiência, que é aquele período de 30, 90 dias iniciais da relação, que não é anotado na carteira de trabalho. Vem a anotação apenas após esse período. Ou seja, era experiência, vamos ver se eu gosto de ti, tu gosta de mim. Então, se eu não gostar de ti, eu não anoto nada na tua carteira. Não funciona assim. Mesmo sendo um contrato de experiência que ele tem a duração de 30 dias, esse período tem que ser anotado. Então, o empregador ele tem que ficar muito ciente disso, de que mesmo em se tratando de uma relação de experiência, tem que ficar registrado na carteira esse período de experiência e documentado um contrato firmado para demonstrar que aquela relação era por prazo determinado. Para estagiário, as regras são muito diferentes? São bem diferentes, porque na verdade o estágio ele não é um contrato de trabalho propriamente dito. No estágio ele vai estar aprofundando aquilo que ele está estudando, seja no colégio ou na faculdade, para verificar se aquela área que ele quer dar seguimento. Então é muito importante, até o estágio deve ser muito bem valorizado no nosso contexto, principalmente no nosso contexto econômico, que demanda muita experiência, que esse estagiário vá conhecer as áreas que ele mais se afeiçoa. E o estagiário vai ter outros direitos que não aqueles do trabalhador, porque ele não tem carteira de trabalho assinada, até porque não é trabalhador, e vai ter alguns direitos, por exemplo, um recesso, que não é bem férias, mas é de 30 dias, e também vai ter o pagamento de algumas verbas que não as de normais, aviso prévio, horas extras, isso ele não tem direito. Claro, estamos falando de uma relação de estágio regular e válida, sem qualquer fraude e exploração de mão de obra sobre essa veste de estágio. Muitos empresários reclamam dos encargos trabalhistas, dizem que isso acaba inibindo a contratação e até o avanço dos negócios. Na sua opinião, a flexibilização das leis trabalhistas poderia ser uma alternativa ou ela é mais um retrocesso? A flexibilização, ela sempre vem como uma bandeira de modernidade. Tem que ter muito cuidado a respeito disso, porque a flexibilização ela está sendo usada para não ser moderno, para precarizar, para ser um retrocesso social. E isso é muito grave, porque na verdade nós temos figuras já jurídicas bem definidas em relação aos trabalhadores, aos empregados, e a criação de outras novas somente vai reduzir direitos que levaram anos para serem conquistados. Então não é retirando dos trabalhadores que vai haver essa contenção, essa redução de encargos fiscais e sociais. Isso compete a uma análise interna e externa de todo o mercado de capital para ver a possibilidade e viabilidade dessa empresa se manter no mercado. Se ela tem condições ou não de pagar os seus impostos e sua folha de pagamento, principalmente previdência. Não é cortando direitos dos trabalhadores que vai se ter uma economia forte. Pelo contrário, trabalhador contratado, com carteira assinada, bem remunerado, injeta dinheiro na economia, né? Ele adquire bens de consumo e faz rodar essa roda. E a lei das terceirizações, que está em discussão no Congresso, pode trazer algum risco ao trabalhador, precarização das condições de trabalho? A terceirização ainda está sendo discutida e bastante discutida na nossa realidade, depende ainda de discussão no Senado Federal. E o empregado nessa situação, ele é contratado por uma empresa prestadora de serviço. Ele tem a carteira de trabalho assinada, ele tem garantido o 13º, férias, horas extras, ele tem todos os direitos de um empregado normal. Só que a grande discussão é em relação à precarização dessa relação. Por quê? Porque o empregado terceirizado hoje ele é o que é mais despedido, ele é descartável.
Ele é o tio do cafezinho, a tia da limpeza, é uma pessoa desconhecida dentro das grandes empresas ou instituições. Essa pessoa, além de ser substituída com facilidade, ela tem uma relação sem identificação alguma com o tomador de serviço. Onde ela trabalha, ela não tem qualquer um espírito de corpo, como a gente fala, ele não se identifica, ele não faz parte daquele grupo. Então é uma relação muito precária. O terceirizado é o que mais se acidenta também, é o que mais trabalha em horas extras. Então só a identificação desse tipo de empregado que a gente verifica a precarização como é precária essa relação. Até mesmo porque os salários desse empregado terceirizado é muito mais baixo em termos de padrão remuneratório do que dos empregados da tomadora de serviço. Então, realmente, sou contra essa ampliação da terceirização, como foi aprovada na Câmara, sem qualquer restrição à atividade fim, atividade de meio, exatamente por isso. Porque nós não queremos mais tia do cafezinho, nem o tio do cafezinho e a tia da limpeza. Nós queremos colegas de trabalho. Bom, e para encerrar, quem estiver se sentindo lesado dentro de uma empresa, pressionado a ter um PJ ou de alguma forma não poder assumir o vínculo empregatício, para essas pessoas, qual é a sua recomendação, a recomendação da Justiça? Isso é sempre importante procurar o sindicato da categoria, procurar o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho, um advogado da sua confiança, sempre tem alguma forma de denunciar ou de chegar até a Justiça do Trabalho. Enfim, nós vemos que hoje nós temos um acréscimo enorme de processos na Justiça do Trabalho, 30% nos últimos anos é o crescimento dos processos. Então as pessoas têm buscado mais seus direitos na justiça e com certeza recorrendo a esses canais que eu falei, o sindicato, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho ou um advogado de sua confiança. Doutora Carolina Gralha Beck, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço, Dalva. Até a próxima. Até a próxima. E assim nós encerramos mais um Palavra do Professor. Voltamos em breve com um novo assunto que é destaque no meio jurídico. Eu espero você. Até mais.